Se você quer melhorar a qualidade da sua pele, se você quer deixar ela mais bonita, mais viçosa, para que você retarde um pouco, né, o envelhecimento, deixando ela envelhecer, mas de uma forma mais saudável, sem ter essas perdas tão expressivas, você precisa seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar agora, tá bom? Se você seguir esse passo a passo certinho, você não vai precisar suplementar colágeno nenhum na sua alimentação, né, para que você consiga reduzir seu manequim e ainda deixar a sua pele linda. Primeiro de tudo, você tem que ter uma boa alimentação. Tá, Carol, mas o que precisa, né? O que precisa ter nessa minha alimentação? Primeiro de tudo, precisa ser uma alimentação rica em proteína. Porque proteína é um macronutriente que as mulheres esquecem de consumir, né? Não sei se você também é esse tipo de mulher, mas é um macronutriente que a mulherada esquece de consumir. Então precisa, porque conforme a gente vai passando os anos, a gente tem uma perda muito grande de massa magra. E aí o que acontece? Você fica flácida. Mulheres também que fazem aquelas dietas restritivas demais e perdem muito peso de uma forma muito rápida. Você já percebeu que essas mulheres ficam com uma aparência mais envelhecida? Por quê? Porque elas perdem muito músculo, tá? Elas perdem lá um pouco de gordura, mas perdem uma quantidade muito grande de massa magra. E isso faz com que elas fiquem muito flácidas e realmente dá essa ideia, né? Quando você vê essas pessoas, né? Essas mulheres que fazem essas dietas muito restritas, elas ficam com uma aparência mais envelhecida por causa dessa perda muito grande de massa magra. Então, a primeira coisa que você precisa garantir aí que tenha na sua alimentação é uma alimentação rica em proteínas. De preferência, incluir proteínas em todas as refeições, tá? Porque quando a gente aumenta o aporte proteico, melhora a construção muscular. Ou seja, o risco de você ter flacidez é muito menor. Mas uma boa alimentação, ela não precisa só de proteína. Você precisa colocar junto com a proteína o quê? Boas fontes de carboidratos. De preferência, aqueles que têm mais quantidade de fibras na sua composição. Por exemplo, os integrais. Por quê? Porque o integral emagrece e o branco engorda? Não, porque o integral ele tem uma quantidade maior de fibras na sua composição. E claro que não pode faltar também, né, para você ter uma alimentação de qualidade, são as fibras dos legumes, vegetais e das frutas também. Tá certo? Então, as frutas, você consumir ela entre as refeições principais, almoço e jantar, sempre consumir uma frutinha lá no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, tá certo? É uma boa. E legumes, verduras e vegetais, pelo menos meio prato, quando você for se servir, pelo menos meio prato deve ser preenchido com variedades, tá bom? Quanto mais variado aí for o seu consumo de verduras, legumes e vegetais, melhor vai ser absorvido pelo seu intestino, né? E mais vitaminas e minerais você vai estar ingerindo, tá bom? Então, isso daí que é uma alimentação boa para você reduzir lá o seu manequim e deixar a sua pele mais jovem, tá? Número 2, também muito importante, boa hidratação, porque o nosso intestino, para funcionar bem, ele precisa de água, para que você realmente tenha uma pele bonita e que você absorva todas as vitaminas e minerais dos alimentos, você precisa ter o intestino funcionando bem. Então, você só consegue fazer o seu intestino funcionar bem se você tiver uma boa hidratação. Se você não toma água, se você, ou toma pouca água, o seu intestino não vai funcionar. Consequentemente, ele vai ficar um intestino doente. Ele não vai absorver tudo que precisa ser absorvido. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar com carência. Aí a sua pele vai ficar o quê? Vai ficar flácida, né? Vai envelhecer muito mais rápido. Então, a água, ela é fundamental para a sua pele. Se manter hidratada é muito, muito, muito importante. Olha o quarto pilar qual que é. Olha que difícil. Você precisa ter um sono de qualidade. Um bom sono durante a noite. E por que você precisa? Porque o sono, ele é fundamental, né? Você ter uma noite de descanso é fundamental para a sua produção hormonal, né? Ou seja, quando você não dorme bem, a sua produção hormonal, ela fica ineficiente. Aí o seu hormônio do estresse, que é aquele, né, que é o cortisol, que a gente chama popularmente como hormônio do estresse, ele fica muito alto.
Quando você fica com cortisol muito alto, aumenta a probabilidade de você acumular gordura, principalmente na região abdominal. E mais uma coisa, quando você fica com cortisol muito alto, além de aumentar a probabilidade de você ficar com gordura, né, de aumentar os receptores de gordura ali naquela região abdominal, também dificulta a produção de massa magra. Agora, quarto pilar, atividade física. Carol, mas o que tem a ver praticar atividade física e pele? O que tem a ver uma coisa com outra? Como que você constrói massa magra? De duas formas. Consumindo proteínas e fazendo o quê, ó? Atividade física. De preferência, musculação. Mulher, viu como é muito mais simples do que você imaginava? Você achou que eu ia passar a fórmula mágica aqui? Suplemento caro, né? Suplemento difícil de achar. Não existe, tá? É o básico que funciona.